Hoje, o bate-papo, nosso Fala Comigo é com esse casal. Esse casal que eu conheço há anos, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a história da vida deles, como que eles se conheceram, o lado do empreendedorismo, o trabalho do marido e a mulher junto, a questão da família, a conciliação, o rotary. E, na verdade, eu quero agradecer vocês toparem esse convite de vir aqui falar um pouquinho com a gente sobre a vida de vocês, esse empreendedorismo, onde a gente vê essa grande empresa hoje que nós temos em Maracaju, que é o Bioanálise, e que a gente vê que não é só a empresa em si, tem todo um trabalho de família ali, onde a gente vê colaboradores desde o início da trajetória e que estão lá ainda com vocês. E aí a gente vem trabalhando esse trabalho, onde a gente começa lá no programa da rádio. Eu quero te convidar a estar sintonizando com a gente toda sexta-feira, a partir das 9 horas, na Rádio Cidade. Nosso Fala Comigo, e a nossa ideia é ampliar essa discussão que a gente vai estar levando para a rádio. Eles vão estar já participando com a gente no programa futuro e vão estar falando um pouquinho da sua história também lá na nossa Rádio Cidade de Maracaju. Mas, Juliano e Aline, primeiro, gostaria que vocês pudessem se apresentar e depois vamos entrar um pouquinho como que vocês se conheceram, como que foi tudo isso aí. Tudo bem? Olá, eu sou a Aline, Juliano. Eu tenho 37 anos, mãe do Lucas, do Matheus. Atualmente trabalho na empresa Bioanálise, laboratório de análise clínica. Atualmente com 2 unidades em Maracaju. Sou biomédica, nascida em Maracaju. Atualmente administro, junto com o Juliano, o laboratório de bioanálise. E com o Juliano nós estamos há 22 anos já juntos, apesar de 37, 38 anos. A gente namora, a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos, o Juliano tinha 15. E a gente... Na época do judô, né? Na época do judô. Foi meu primeiro namorado e único namorado. Mas aí, o que foi essa conquista? Quem teve a iniciativa? Cara, é interessante falar. Infelizmente, a pessoa que intermediou isso não estava entre nós, que era um grande amigo meu, que era o Carlos, finado Carlos, né? Uma conversa na casa dele, no celular. Primo. Eu não lembro bem como que era, por que carga d'água surgiu esse assunto, mas eu peguei o celular dele, fui olhando a agenda, gorila, imagina, 15 anos, andei procurando, e ele comentou, eu falei, quem que é esse fulano, quem que é ciclano? E ele falou, que é minha prima. Aí gêmeos, mais ou menos eu lembrava alguma coisa de ter visto passar em frente do marcenaria, que eu trabalhava com meu pai na época, e aquilo ficou na memória. E o tal do SMS, né? Na época não tinha WhatsApp, era Orkut ou SMS, mandei um SMS e nós começamos a conversar em dezembro. Ela viajou de final de ano para praia com os pais dela, nós fomos se encontrar em fevereiro. E ali foi o primeiro encontro. Mas de conversa de dezembro a fevereiro difícil. Antigamente era mais difícil, hoje foi mais fácil, né? Hoje facilitou. E ali foi também meu primeiro namorado. E a gente pôde conquistar. Como a vida não tem receita, né? Mas foi encaminhando e Deus abençoou que a gente chegasse até aqui. Show de bola. Vocês sabem o quanto eu sou fã de vocês. Então, assim, admiro vocês como pessoas, como pai, mãe e como empreendedores. Como que começou essa história do laboratório? A gente sabe que a Aline é formada em biomedicina, mas em que momento vocês falaram, vamos abrir um laboratório? Na verdade, desde que eu terminei a faculdade em 2009, dezembro de 2009, na minha cabeça, na verdade, de primeiro momento eu não iria abrir um laboratório porque eu fui trabalhar em Jardim. Foi bem naquela época, eu me formei em dezembro acho que 9 de dezembro de 2009 e meu pai faleceu dia 16 de dezembro, né? Para quem não sabe, a Aline é filha de um grande profissional, um grande advogado que nós tivemos, que é o finado Adercino, um cara que tem uma história muito linda também com Maracaju, foi procurador do nosso município por muitos anos, e aí realmente deixou um grande legado, e esse legado passa pelos filhos, né? É um grande advogado, meu pai, com certeza. Colega do seu Anísio, grandes pessoas. E
E bem na minha colação de grau, no dia da minha colação de grau, ele faleceu. É uma história bem difícil, né? Nossa, E foi bem no dia 15 de dezembro, foi na minha colação de grau. Depois a gente veio para casa e ele acabou falecendo. Mas enfim, eu fui para Jardim, dali acho que lá, uns 15 dias, 20 dias, trabalhar em Jardim. Meti a cara em Jardim, mas depois eu fiquei só 4 meses em Jardim. Não deu certo por muitos problemas lá e afinal eu não... Eu sou maracajuense de coração, voltei para Maracaju. E nessa vinda eu voltei com minha cabeça, vou montar meu laboratório, eu dou conta de tocar em Jardim um laboratório, porque lá quando eu trabalhava em Jardim eu colhia, fazia recepção, lavava a vidraria, fazia exame e tudo, era eu e uma recepcionista. Eu falei, não, do jeito que tá lá, eu monto um aqui pra mim, tranquilo, e toco e vou fazer assim, né? E daí convenci o Juliano a me apoiar nessa ideia, tive grande ajuda da minha mãe e fomos planejando o laboratório nessa caminhada. A ideia foi minha, do laboratório, né? Tipo assim, o Juliano tinha outra ideia, mas eu convenci ele a montar o laboratório, que era uma paixão minha. para você, Juliana, a gente via ali seus pais sempre ali trabalhando na questão da marcenaria, até eu achei que você fosse continuar esse legado aí dos seus pais e tudo mais. Te conheço desde pequeno aí, fazendo judô com a gente e tudo mais. Como que foi? E até é bom, de repente, você compartilhar esse apoio, porque muitas vezes alguns maridos não dão esse devido apoio, às vezes, às esposas, por conta de sonhos e realizações que elas desejam fazer e simplesmente querem ser só do jeito deles e acabam, às vezes, vivendo um relacionamento até com violência doméstica, psicológica e tudo mais. E aí a gente vê a alegria da Aline contando esse apoio que você deu para ela. Como que foi isso? Eu comecei, meu primeiro emprego foi com meu pai na marcenaria, trabalhei 4 anos com eles, então toda a vida ele trabalhou com marcenaria e tinha na cabeça de ter seu próprio negócio. Ele nunca incentivou a gente a mexer com marcenaria, porque na cabeça dele na época ele falava que não tinha futuro, porque tinha as fábricas, né? As fábricas iam tomar conta e na inocência dele ele acabou não dando esse apoio e isso também deixou tanto eu quanto meu irmão, a novos horizontes. Nesse meio termo surgiu uma oportunidade, eu era instrutor de trânsito na época, né? Surgiu a oportunidade de estar comprando uma autoescola aqui em Maracaju. Eu tinha esse projeto de ter um próprio negócio e daí surgiu essa ideia dali no laboratório, a gente foi conversando, fizemos curso para fazer cálculos, né? Na época, muito novo, conhecer o sistema. E um dia a gente teve um evento em Três Lagoas, a gente foi conhecer um laboratório com um amigo dela de faculdade que estava montando lá. E ele mostrou para nós o bastidor. A prática, mais ou menos, que a gente precisava ter essa noção. E aí foi a decisão de falar, não, vamos tocar junto. A gente uniu forças, né? E metemos a cara a tapa que no outro para poder começar e graças a Deus também abençoou que chegasse até aqui. Qual que foi o maior desafio nisso? Financeiro, né? O financeiro, eu acho que pesa para todos, né? Se você não normalmente tem existe aquele ditado que parece que cada CNPJ, em média, depois de 2 anos, acaba encerrando. O financeiro, com certeza, né? Foi um grande... não é dificuldade, né? O financeiro, na verdade, quando você vai montar um laboratório, é muita despesa, tudo tem que ser novinho, desde da planta baixa para você montar, teve que ser tudo planejado, organizado. Nós fizemos um planejamento pelo Sebrae, na época ele chamava Nascer Bem. É um grande projeto, sou apaixonada pelo Sebrae, eu indico para todo mundo. Até agora acho que vai ter o Empretec, né? Até nós gostaríamos de fazer o Empretec também, porque eu acho que todos os empresários deveriam fazer. Eu fiz. E nós fizemos o Nascer Bem. Na época não tinha Maracaju, hoje o Sebrae e a SEMA, enfim, eles dão muito cursos para quem quer montar sua empresa, seu negócio. E naquela época, deixa eu chutar, quantos anos atrás? Uns 15?
que o laboratório tem 13, uns 15 anos atrás, nós tínhamos que ir para Dourados. Nós fomos uma semana seguida, né? Todo dia nós ia de moto para Dourados fazer o Nascer Bem. Lá no Nascer Bem a gente montou um laboratório, organizou ele, colocou no papel. Faz todo o plano de trabalho ali, né? Todo o plano, desde o custo, quanto que sairia cada exame, quantos pacientes você iria atender por dia. Nossa, era maravilhoso. Eu, até pouco tempo, era uma planilha, era um tipo um app que você organizava e você iria alimentando ele. Sou apaixonada pelo Sebrae, super indico. Então, isso foi muito bom para o laboratório, fez muito bem para nós, porque quando nós montamos o laboratório, a gente tinha ideia de tudo o que poderia acontecer, todos os imprevistos que a gente poderia ter, e deu tudo certo. A gente estava preparado para montar o laboratório, para atender bem as pessoas, preparada com todas as informações, como eu já tinha trabalhado, tinha ideia pela faculdade, só não tinha prática, né? Então a gente estava preparado para atender bem a população. O desafio foi o financeiro, né? Pedreiro, parte de construção, esse foi o desafio. Mas o desafio durante todo esse tempo, o maior desafio que eu tive, além do financeiro, foi o Covid, com certeza. Mas fora isso, a gente sempre... E a gente muito novo, né? 24, 25 anos. Vocês casaram com que idade? Nós se juntamos primeiro, né? 26. Não, 21, 22 anos a gente estava junto. E assim, 16, eles moraram um tempo lá onde funciona o instituto. Né? Verdade, no fundo. A gente usa lá hoje, onde começou essa vida de vocês. E eu vejo que vocês realmente tiveram essa coragem. Primeiro para casar, se juntar e dar início e tudo mais. São poucos casais que têm isso. E aí a nossa ideia é justamente isso, para despertar nesse Fala Comigo. Para outras pessoas que estão nos vendo. Para vocês, eu vejo sempre esse lado da família e tudo mais. Até eu tenho um vídeo gravado, onde o Juliano estava lá escorado e tal. Eu só estava vendo a Lívia e o mais velho, como que é O Lucas. O Lucas, trabalhando, espalhando a pedra. Aí a hora que o cara percebeu que eu estava gravando, o cara resolveu mexer a enxada, entendeu? Eu tenho provas. E aí, nesse sentido, como que vocês trabalham isso junto como casal? A dificuldade. Porque querendo ou não, tem aquele dia que a dona Aline dorme, de repente o Juliano dorme no sofá porque fez alguma arte, alguma coisa, e aí de repente vocês têm que lidar junto lá com a equipe, com o marido, com tudo isso. Como que vocês trabalham essa situação de gestão de vocês? Essa gestão, ela não é fácil, com certeza, né? A nossa equipe, ela aumentou muito e coisa de uns 3 anos ela aumentou. Na verdade, eu acho que toda empresa tem a sua dificuldade, a sua diferença de pensamentos, né? Ninguém é igual, até o casal não pensa igual, mas a gente faz cursos, tá sempre em treinamento, sempre um cedendo, o outro não, e daí vai aquela, né? É um jogo de equilíbrio, digamos assim, né? Na verdade, toda a vida, desde que a gente se conheceu, a gente sempre fez tudo junto, né? De todo tipo de serviços, que seja serviço de casa, seja serviço braçal, né? A gente sempre foi... Falei, o cara ficou a tarde inteira falando pé lá na vida assim, é sempre assim, né? Eu vou defender ele. Aquele dia ele passou o dia inteiro naquelas pedras lá, e a hora que eu saí 5 horas de lá, ele tava cansado, vermelho, assim, exausto, faltava só um pouquinho. Eu falei, eu vou te ajudar. Aí eu falei assim pra ele, assim, hoje eu não treinei braço na academia, eu vou treinar, falei pra ele. E da hora que eu cheguei, bem na hora que eu tava... Aparece um gordinho sem vergonha lá. Pra tirar foto. Mas eu acredito que essa união, esse ceder é muito importante, tanto na vida pessoal quanto profissional. E essa união nos favoreceu em todo sentido, né? De estar junto, de não ter uma divisão nem financeira, nós não temos uma divisão financeira. O que é meu é dela, o que é dela é meu, em todo sentido, tanto de casa quanto de empresa. Então, acho que isso soma muito. E a gente, como viemos crescendo junto, né, a gente não tem uma experiência fora disso, então tudo somou e favoreceu a isso. Qual que foi o momento mais marcante de vocês aí no laboratório que vocês já viveram? Mais marcante?
A questão do Covid. Que o Covid foi um Como que foi isso? desafio. Como que foi isso? Nossa, foi Gustavo Foi- com o Matheus com Foi tenso, porque o Matheus 3 tinha. meses. Quando 3 pra deu 4 o meses. Covid, o Matheus tinha 3 meses e eu tava de licença maternidade. E daí o Juliano, eu sempre fui do operacional, eu sempre tava no laboratório, de repente veio o Covid, veio um isolamento, e eu com duas crianças em casa, um recém-nascido, uma criança de 3 meses em casa, o laboratório bombando lá, e eu tendo que ficar em casa. Não, e na verdade, ninguém sabia de nada, né? Você não tinha recurso para trabalhar. Os médicos não tinham um conhecimento apto. Eu lembro que até pra aquele a momento. médica responsável no início do Covid aqui foi a doutora Maiara, né? Ela estava recém-formada, tinha acabado de chegar verdade, e verdade. assumido essa situação, Responsabilidade, essa né? responsabilidade enorme ali no hospital, né? Até quando começou, dei teste, eu falava para ele de seguro, que daí um teste o pessoal exigia, que daí mandava para fora, né? Então aquela logística até chegar à pressa, e aí tudo era novidade, você sabia que confiança é uma coisa que a gente sempre prezou, a questão da qualidade. Falei, não adianta a gente entrar numa coisa que não conhece. Daí no momento que a gente viu que a coisa estava realmente confiável, vamos dizer assim, a gente começou a fornecer. E graças a Deus a gente sempre trabalhou com reserva, sempre teve um planejamento, então isso nos favoreceu muito, porque conforme tinha demanda de kit, de coisa para comprar, a gente tinha disponibilidade de estar investindo, de estar fornecendo. Nossa estrutura física não favoreceu de uma certa forma, porque quando vinha de uma vez só, né, infelizmente, mas também não tinha o que fazer. A gente Maracaju não tinha estrutura, nem os postos tinham estrutura pra. tinha. Ninguém tinha, né? Ninguém Mas- imaginava o que seria o Covid. E assim, e para nós foi mais tenso, porque o pessoal, tem a questão financeira, enfim. Mas lá no começo, você tem família, você tem pai, você tem irmãos, você tem filhos. Imagina você tá no ninho, o que a gente fala, no ninho do Covid, o que você vai fazer? Vai deixar com quem as crianças? Mas Deus foi tão abençoado, porque a gente acabou até relaxando um pouco dos cuidados pelo que vinha sendo feito. E as crianças, acho que só o Matheus que teve o exame depois que diagnosticou. Eu não fiz nenhum teste de cotonete. Graças a Deus, Que quando bom. eu fiz depois também de sangue, alguma coisa, e teve antivírus, não tivemos nenhuma dificuldade de saúde para enfrentar isso, e nem a equipe. Até quando chegou o final de ano, a gente tinha o costume de fechar, a gente fechou. Então o pessoal ligou, como que você vai fechar? Cara, a equipe tá exausta, não tem, porque daí nós estávamos em 7 pessoas trabalhando, não tinha como fazer uma outra atividade. Daqui a pouco tinha um colaborador que estava engripado, ele não podia trabalhar, ficava lá, tinha aquela vez ficar uma semana fora do serviço. Todo mundo, Né? acho que E os até patrões não podiam, daí você tinha que ter, então foi Você aquele malhava. momento que a gente pensou, vamos dar esse intervalo, também a gente não consegue resolver tudo, e começar pensando que o ano não sabia como ia ser o novo ano, né? A gente afastou esse período, acho que uns 10 dias. Muita gente ligou pra gente, não, vocês não pode fechar, não, a gente vai ter que fechar. Nossa equipe já tá ficando doente, a gente não tem como, não. O psicológico Não era fechar. Imagina essa bem pressão tenso. toda. Né? Você não sabia se ia passar, se ia sobreviver, né? Porque tudo era... Vocês começaram Era com quantos colaboradores? Nós dois mais 2. A 4, Maria, que Hoje a empresa tem quantos colaboradores? 14. 14. Na verdade, há 1 ano e meio atrás, como a gente já tinha um projeto, mais 2 anos e meio atrás, a gente já tinha um projeto de ampliar, então a gente já foi contratando as pessoas para quando chegasse o momento de inaugurar, já tivesse a equipe preparada. Né? Eu te Eles visitando dobrou. lá o novo empreendimento de vocês ali no centro, na verdade uns 2 pontos, onde a gente vê a gratidão do pessoal da vila pelo investimento que vocês fizeram lá e mudaram ali o entorno ali da Joaquim Mortim, que é a Joaquim Ferreira Zambuja, é isso? A antiga Noroeste, onde tem um baita de uma empresa ali, um comércio, uma fachada linda e tudo mais. E não só isso, geraram um contato mais pessoal ali com o pessoal da vila. E da mesma maneira a gente viu esse investimento aqui no centro. E aí eu tive a oportunidade de lá conhecer os novos equipamentos que vocês fizeram e contrataram e compraram, né? Como que vocês estão vendo essa inovação da tecnologia com essa questão da área de análise clínica? Porque querendo ou não, eu imagino que hoje é totalmente diferente de como você começou, né? Sim. Na verdade, a gente tem muito equipamento novo, muita coisa. Tem até
investidor tentando me oferecer. Eu falei para ele, calma, deixa eu passar que eu vou ver. Tem aparelhos novos, aparelhos de urina, aparelhos de bioquímica, aparelhos de hematologia, muita coisa faz automação, né? Hoje, nosso aparelho de bioquímica é automatizado, hematologia automatizada, coagulograma automatizado. A gente já tem alguma inteligência artificial nesse trabalho? O nosso sistema de Unilab, que é o nosso sistema de laboratório, ele já tem IA dentro. O Parte de análise ainda não. Nós ainda não temos, Não. mas equipamentos com isso já tem. Até que nós vimos agora, fomos no congresso, ele faz a leitura da lâmina e o próprio aparelho já faz a separação do que encontra naquela, grosso modo, né? Do que ele acha naquela lâmina, ele já vai destacando detalhadamente, né? O nosso sistema, o Unilab, ele tem um IA dentro dele. O paciente faz um orçamento, se ele quiser sugestão de mais exames, a IA já te aumenta essa... Como É que tecnologia. Como que é conciliar laboratório, como que é conciliar o laboratório, os filhos e a vida dois? E não só a vida dois, vocês dois também precisam do momento de vocês. Adoramos passear. Adoramos Não, e nós passear. temos, ainda tem a imagem diagnóstica, né? Nós temos mais uma empresa no segmento de imagem, esse ano completou 8 anos, fora as ações que a gente, graças a Deus, participa dentro da associação comercial, Rotary, entre outros que a gente acaba participando. Cara, é fazer com prazer, né? Não tem... Deus é tão bondoso, nos abençoa, não tem um desgaste ou um sobrecarrego, vamos dizer assim, de função. Então, se formos para passear, e volta aquela questão da parceria. Se é pra gente sair em algum lugar, a gente vai. Se é para viajar, a gente vai viajar. Não tem muita limitação quanto a isso. Então, a gente aproveita todos os momentos com a família, com os colaboradores, com os filhos, em casa, A nossa equipe, ela é muito dinâmica, muito especial para nós. Elas meninas são 10 mil, elas são top, porque a gente, hoje em dia, a gente consegue sair e elas tocam aquilo ali com todo carinho e dedicação. Isso é uma coisa que a gente... Tem alguma situação que vocês não abrem mão como família? Tipo... Eu, por exemplo, lá em casa a gente determinou que toda sexta-feira é o dia do cinema. Aí dorme todo mundo modaninho num quarto só. Legal, entendeu? gostei. E aí a gente tem esse tempo em família. O Enzo dorme no meio das minhas pernas ali, eu ponho o travesseiro, a Sofia do lado e a Cris do outro lado, a gente dorme na cama de casal. E aí a gente tem esse momento em família, onde toda sexta-feira à noite a gente assiste um filme junto. E aí depois cada um vai pro seu quarto dormir. Tem alguma situação que vocês não abrem mão da rotina de vocês como família? Não é bem assim ainda, né? Mas a gente pode até criar uma coisa assim. Dia de sexta-feira a gente... Não tem estabelecido uma data. Não tem estabelecido uma data, mas os guri adoram. Já tá de boa, hoje vão sair andar de bicicleta, vamos sair em algum lugar, as crianças querem ir em algum lugar. Adoram também assistir TV até mais tarde, fazer um cinema em casa também. Eles adoram fazer isso. É legal essa ideia. Tanto é que eles mesmos cobram os meus. Eles chegam, hoje é sexta-feira, pai, não esquece. Já vira rotina. Já vira rotina. Legal. Da sexta-feira a gente deixa eles dormir até mais tarde, e daí assistir a televisão até mais tarde, porque eles têm que dormir no máximo umas 10 horas, então da sexta-feira eles também ficam ansiosos, porque eles podem ficar até mais tarde, no sábado também até mais tarde. Lá em casa. Como que vocês lidam com a questão da educação deles, dos dois, e os valores que vocês querem passar para os dois? Importante, na verdade, não é tudo novo, né? Por mais que o Lucas tem 9 anos e a gente já passou, o Matheus está passando por essa fase, o Lucas já passou, mas o Lucas está numa fase nova, né? E são filhos, cada um é uma cabeça, cada um tem uma personalidade diferente, tudo é novo. O Lucas muito inteligente, muito simpático, muito dedicado, os dois são filhos muito queridos. E, na verdade, nós criamos eles, como eu vou falar, eles são muito independentes, né? E eles adoram passear com nós e
Na verdade, eu acho que a cultura deles, eles vão criando conforme a nossa, com certeza, conforme a nossa personalidade, o nosso estilo de vida. E eles são muito parecidos conosco, né? Adoram fazer passeios, adoram ir na casa dos amigos, adoram passear. E o Matheus gosta muito de ir para o laboratório, eles gostam muito de estar no laboratório. Então, a gente vai tentando criar isso, né? Rotina, né? Sentar na mesa para almoçar, todo mundo espera, vamos todo mundo sentar na mesa para almoçar. De ter as tarefas para fazer junto. De ter as tarefas junto. Os compromissos deles, eles têm, o Matheus, a gente tem a horta lá, eles vão, molham a horta, tem compromisso com até roçada de grama, né, lá em casa, cuidar do quintal, Exemplos, né? essas coisas, né? Mas os filhos aprendem pelo exemplo, não adianta a gente falar e não fazer. Isso aí é fato. A gente tem rotina, e a gente põe eles para fazer essa rotina de casa. As crianças são, não sei se é um reflexo, é gente. reflexo, e são muito espertos, hoje tem muita informação. Então, assim, com certeza a educação A informação deles está na palma da mão. Na verdade, tem muita informação e ao mesmo tempo não tem muito conhecimento, né? É uma coisa meio complexa, mas é um desafio grande, com certeza, porque cada ano vai mudando fases, né? Nunca vai Quando você acha que está indo bem, vem uma fase nova, né? Já vai, semana que vem, daqui 10 dias, vai fazer 10 anos já. Então, assim, o tempo voa, né? Então, assim, já vai chegando uma nova fase, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente tenta fazer o melhor para eles, deixar para eles o aprendizado. Não temos interesse nenhum de deixar bens materiais, bens financeiros, porque isso daí conquista, né? O conhecimento não. Então, graças a Deus, a nossa experiência, a nossa rotina favorece muito um leque muito grande. Então, eu quero, nós, né, queremos deixar principalmente esse aprendizado para eles do dia a dia mesmo. Para quem não sabe, o Juliano e a Aline foram do Rotaract, entendeu? E do Rotary. E um dos projetos que a gente lembra que o Juliano iniciou junto ali foi aquele do banco de cadeiras de roda, que hoje é tocado pelo Rotary. Como que começou essa relação de vocês com o Rotaract e depois com o Rotary? Tinha os primos da Aline, fazia parte, daí a irmã dela na época entrou, daí convidou a gente isso em 2005. A gente começou a frequentar, não conhecia, não sabia como que funcionava muito bem. Na época também não tinha essa tecnologia de comunicação e internet para conhecer. E a gente começou a frequentar, daí 2007 para 2008 começamos a estar mais presente. Em 2009 eu tornei presidente do Rotaract. Em 2011 a gente lançou o Banco Cadeira de Roda, que era um desafio que a gente tinha na época, através do Rotaract. Em 2011, 2012 voltei de novo presidente do Rotaract. Eu, além de sempre participando junto, na época já fazia faculdade, né? Enfim, festa da linguiça, estacionamento, muitos anos, né? O Rotaract de Maracaju era um diferenciado grande, essa questão financeira que tinha com o estacionamento, que favoreceu muito. E em 2013 a gente passou dessa fase, teve essa oportunidade de estar junto conosco na época. A Danise, né, era presidente do Rotary. Em novembro de 2013 eu entrei no Rotary e em dezembro ele me convidou para ser coordenador da Festa da Linguiça. E nesse escritório, né? Nesse escritório. E aí a gente já vinha acompanhando, já tinha uma noção como que funcionava e sempre tivemos prazer de participar, gostar. É uma questão de gostar, não é querer. Como que o Rotary impacta na vida de vocês? E para Maracaju hoje, como que vocês veem isso? Porque assim, vou dar um exemplo. Agora nós tivemos uma doação de 100 mil reais para o hospital e além disso, a gente vê esse empenho de vocês em fazer a coisa acontecer ali dentro do Rotary. Onde eu já vi o Juliano, assim, exemplo do que a gente fez muitos anos na Festa da Linguiça, quase literalmente morar dentro do parque de exposição, dentro desse período da Festa da Linguiça. Como que isso impacta a vida de vocês? Porque é justamente que nem a gente vê, essa parceria dos dois. Porque nesse momento o Juliano tem que deixar a par a empresa, deixa de lado o dia a dia, às vezes como pai, como filho, para se dedicar naquele momento ali, né? É um desafio. É um desafio. Hoje consegue trabalhar mais com a cabeça do que com o corpo, né? Quando você é mais novo, você acaba às vezes batendo muita cabeça com algumas situações, mas é muito gratificante, né? O Rotary, na verdade, o Rotary, você paga para estar lá dentro. Você paga para custear suas despesas lá dentro, mas o que você aprende, eu digo por mim, eu acredito que para mim também, que a gente acaba aprendendo junto,
muito boa parte do que eu sou hoje eu aprendi ali dentro. A oportunidade de conhecer pessoas, né? A gente já tinha contato, mas fortaleceu também ali dentro, né? Tive a oportunidade que eu sempre imaginava, eu brinco que eu falava com o Nathalie, cara, meu sonho era conhecer um estúdio de TV, né? O rádio, putz, você conhecer rádio, eu imagino, muito novo, não conhecia. Aí na época a gente começou a fazer entrevistas em TV e tivemos a oportunidade de ter no SBT, no Ratinho. Então assim, você vê, são oportunidades que se eu não tivesse participando disso, não teria. De ir num gabinete de um prefeito, de um governador, enfim, é muito gratificante Abre um isso. grande leque. Né? Tem o desgaste, como você falou, você tem que abrir mão de muitas coisas para se dedicar, porque você não ganha nada com isso financeiramente. Muitas vezes que as pessoas imaginam, né, que o rotariano ele se dedica, ele dá de sim a dispensar em si, mas essa gratificação e essa realização pessoal de você poder contribuir, né? Mais que obrigação de um ser humano é poder contribuir com o próximo. Claro que infelizmente as coisas vão dificultando, né? Fica limitando de você fazer ações, você é prova disso, de que como é um desafio você lidar com isso, mas eu acredito que boa parte do que eu sou, do meu conhecimento, eu devo muito ao Rotary, através dos conhecimentos de Rotary e conhecimentos de companheiros. Hoje eu tenho padrinho de casamento que são rotarianos, pessoas que estão dentro da minha casa, que a gente sabe assim, que se precisar de algum socorro, alguma coisa, você pode ligar. Então, assim, essa irmandade nos favorece muito e soma muito, com certeza. O que vocês sonham ainda pro laboratório? E para a vida, depois a gente vai entrar na vida pessoal de vocês e empreendedorismo. Porque, querendo ou não, vocês estão realizando um grande sonho agora, né? 2 empresas totalmente reformadas, ampliadas, aqui no centro, uma nova lá na vila. Mas o que nós podemos esperar aí para o futuro desse laboratório, que é uma grande empresa hoje no nosso município de Maracaju? Assim, é claro que um grande sonho ainda é pagar o nosso investimento, né? Meu Deus. Os boletos. O sócio banco é Os nossos sócios. A gente brinca, mas a gente tem, né, essa despesa que a nossa empresa, ela, assim, foi A gente trabalha muito para a população ir, conhecer, visitar a nossa empresa, assim, que todos saibam ali. Às vezes ainda tem gente que não conhece bioanálise, né? Então, assim, o nosso grande sonho ainda é que todos vão lá, realizam o exame com a gente quando precisar de um serviço de saúde. Lembrem-se que podem contar com o laboratório de bioanálise, que tanto a unidade centro como a unidade de vila, que com certeza a gente estará lá para melhor atender sempre. Isso com certeza é o nosso maior grande sonho. Nossa equipe também sempre muito bem preparada. Hoje em dia eu acho que o nosso sonho ainda é esse, né? Sempre manter bem estruturada, a nossa equipe alinhada e a população ainda tendo grande confiança no nosso serviço, com certeza, porque se eu te falar assim, tem um grande sonho, tipo assim, com certeza, talvez uma próxima unidade, quem sabe, mas acredito eu que a nossa maior grande vontade hoje em dia, desejo, é adquirir toda a confiança da população, da nossa equipe bem trabalhada, já tá bom. E agora, vendo o judô ali, eu pego também como exemplo, porque você ser campeão não é difícil. O difícil é você manter lá no primeiro lugar. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente está num nível legal, um dos melhores laboratórios de Maracaju, mas manter isso é um desafio. É o maior desafio. É o maior desafio. E com certeza manter a equipe, ter as pessoas, os nossos colaboradores, né, prazer de ser uma das melhores empresas para estar trabalhando em Maracaju, de estar formando novos profissionais, porque isso também é uma gratificação para nós, porque a gente dá a oportunidade, muitas pessoas começaram ali do zero, né, saíram, estão trabalhando em outras empresas, então assim, somou no currículo, né, o aprendizado, a gente poder passar o nosso conhecimento para eles, e com certeza muitas pessoas vão passar. Vão passar. Né, e a empresa tende a crescer. Nós fizemos um investimento relativamente ousado, né? Mas pensando a longo prazo, como a gente já sofreu 10 anos ali pequeno, então vamos pensar grande para aquele 20 anos não precisar ter que se preocupar com espaço. E assim, olhando essa paixão de vocês, me vem à mente o seu pai.
Porque, assim, era um cara extraordinário que eu tive a oportunidade de trabalhar junto na prefeitura e eu tenho certeza absoluta que ele tem muito orgulho de você, dos seus irmãos, da sua irmã, pelos profissionais, que eu acho que esse é o principal legado que eles deixam para nós, né? Onde a gente vê ali sua mãe também toda orgulhosa dessa família que faz essa grande diferença na nossa cidade de Maracaju. Como que vocês veem esse futuro de Maracaju e o papel de vocês como empreendedores nessa construção da nossa cidade? A gente sabe, de repente, que o Juliano já foi cogitado até para ser candidato a vereador e tudo mais, se envolver na política e tudo mais. Como que vocês veem essa construção de futuro para a nossa cidade de Maracaju? Ai, meu Deus, você fala em política. Ai, ai. O Juliano é um grande influente. Eu sei que ele tem Uma grande liderança. Ele tem uma grande liderança, tanto no bioanálise como no Rotary. E é uma coisa que é o perfil dele, né? É uma pessoa muito confiável, muito dedicada, então é o perfil. Só vou falar que é o perfil. Não é ainda a minha meta, a nossa. Eu sempre digo que por enquanto vamos ajudando de outras formas. Vamos ajudando de outras formas, mas enfim. Por enquanto a gente vai ajudando a população com o Rotary, com o laboratório. O laboratório faz muita parte social. A gente não divulga, mas a gente participa com a gente na ação de cidadania junto no Instituto. A gente não pode divulgar muito, mas a gente ajuda muita gente na parte social, com certeza. Então a gente já faz essa parte e retribuir, né, Robert? A gente foi tão abençoado e teve tanto apoio até hoje. É tão gratificante quando você pode retribuir isso. Claro que, infelizmente, você não consegue atender toda a demanda, né, porque tem muitos pedidos, mas é gratificante quando você vê, às vezes, uma pessoa vendendo uma rifa ou comprando uma coisa e você saber que você já passou por isso, né, e poder apoiar. E Maracaju é uma cidade abençoada, tem uma proporção de crescer muito. A gente vê muita gente de fora que vem para cá e fica abismado com o potencial da cidade. Então, potencial tem, né? Então, acho que pensar num futuro, né, promissor para o município, com certeza não tem erro, né? Se vocês pudessem deixar uma mensagem para esses jovens que de repente estão lá com seus 15, 14, 16 anos e estão começando a namorar, onde hoje a gente vê os relacionamentos muito descartáveis, até para separar hoje não precisa mais nem de advogado, a pessoa pode ir direto no cartório lá e só fazer o registro. E como que vocês veem isso para a relação de vocês? Que conselho vocês dariam para esses jovens? Hoje em dia, eu acho que eles são muito aventureiros, né? Eu acho importante você ter uma pessoa sempre ao seu lado, que vai caminhar junto, que tem a mesma cultura que a sua, né? Que tem os mesmos ideais, assim. Não precisa sonhar junto com você, né? Mas que esteja ali ao seu lado já é importante. Eu acho que o ser humano sempre precisa de alguém ao seu lado, né? Que apoie e que faça um caminho junto. Enfim, é difícil falar, mas acho que todo mundo tem que ter alguém especial ao seu lado. Com certeza. E, na verdade, a vida não tem uma receita, né? O relacionamento, o empreendedorismo, enfim, não tem um padrão. Hoje a inteligência artificial não vai te ajudar nesse sentido, né? Então, a vida também não é um mar de rosa, tem altos e baixos, tem que saber lidar, como se diz, né? Na alegria e na tristeza. Não é só na alegria que vai estar junto e na tristeza vai querer abandonar. Perfeição, né, nunca vai chegar, mas a gente sempre querer melhorar e evoluir também, isso é mais que obrigação. Teve algum momento, Juliano, que você confundiu as duas? Querendo ou não, ela é gêmea com a Fernanda. Eu vejo porque assim, teve uma situação que eu passei com o Roger. Entendeu? Não tem nenhuma história dessa? Não teve de confundir as pessoas cumprimentar, elas achando, você é casado com a Fernanda, você é casado com a Aline, a pessoa confunde isso. Mas de eu confundir elas não é diferente. As pessoas até brincam que não confunde a Josane fica brava, que não confunde ela com a Crislaine. Né? Até eu com o meu irmão, o pessoal que mas é gêmeo, não sei o que, é muito parecido, enfim. Mas não. Quando o meu irmão já confundido comigo. Na faculdade, uma vez que eles achavam que eu namorava o Thiago, né?
Porque daí via vocês juntos. Via com um e depois via com o Porque outro. daí eles não me viam, porque a Fernanda estudava à noite, o Juliano estudava à noite, o Thiago estudava à noite, o Thiago também estudava à noite. E eu estava de manhã. Eles não viam duas meninas, eles viam uma pessoa só. E daí, de repente, a Fernanda era casada com o Thiago, de repente, do nada aparecia a Aline com o Juliano. A Aline falou, nossa, mas tá furando o olho do Thiago. E eles viam uma pessoa só, não via as duas, né? Só foi na época. E eles estudavam, você e o Thiago estudavam juntos, né? Fazia contábeis ainda, não nem. Eles estudavam juntos, e daí o pessoal não entendia que eram irmãs, né? Teve uma época só assim, né? Que foi engraçado na faculdade deles, mas fora isso, acho que não. E hoje tá mais conhecido, acho que é mais fácil de... Cada um tem a sua história, né? Cada um pegou até um segmento totalmente diferente. A Fernanda advogada. Excelente profissional. Grande advogada, enfim. Os meninos também, cada um tem seu rumo hoje. Mas naquela época, acho que foi só esse episódio mais, né? Da faculdade, por ele, né? Porque as pessoas achavam que era uma pessoa... Você não sabia, Júlia? A Aline morava em Dourados, né? Na época. E daí ela ia levar lanche pra mim lá na escola, na faculdade. Isso que é amor, hein? Aí você viu? Tem história, né? Eu saía da empresa, trabalhava de eletricista, na Eletro Júnior, e às vezes saía apurado, pegava as coisas e ia, e ela morava lá, ela morava na tia dela. E pra mim e pro Roger, né? Hoje é compadre nosso. E ela levava lanche. O São Paulino, né? Eu levava lanche pra ele. Eu tinha que sustentar ele. Eu falo dos dois. Eu carregava lanche e iogurte pros dois. E ele falava assim, só esse iogurtinho você trouxe. E a gente disputava quem pesasse mais, pagava a coca. E ele sempre perdia. Tomava coca de litro todo dia lá na faculdade. Mas A gente tá chegando no nosso final aqui. E aí eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem legal para as pessoas sobre esse legado que vocês já construíram para a nossa cidade de Maracaju, mesmo tão jovens, e que eu fico muito grato e honrado de recebê-los aqui. Já reforçando o convite para vocês participarem, daqui uns dias eles vão estar comigo na Rádio Cidade. Lembrando que toda sexta-feira às 9 horas da manhã. O que vocês deixam de mensagem final aí para nós? Assim, somos de Maracaju e é um prazer trabalhar nessa cidade, ter ficado nessa cidade, porque tivemos a oportunidade de ir embora. E voltamos, né? E eu falo porque eu ia carregar o Juliano para Jardim comigo. Tava caminhada. Eu morei em Jardim uns 4 meses e fiquei em Maracaju. Então, assim, foi uma grande vitória. E, assim, a gente é muito grato de ter conseguido ficar em Maracaju, ter construído o laboratório, ter a nossa equipe. Então, assim, estar do lado da nossa família, os pais, a minha mãe também é daqui de Maracaju. Então, ter ficado em Maracaju e construído a nossa família aqui, e vamos ficar aqui, somos daqui, então é muito gratificante estar com a população, e tudo que for de mais importante, mais moderno, em questão de laboratório, com certeza a gente vai trazer para Maracaju, e o que precisar contar com saúde, todo mundo pode contar com o Laboratório Bioanálise, com certeza. Eu acho que resume tudo em gratidão, né? A gratidão pelo município, pela população ter acolhido nós, né? Todos os nossos parentes, amigos, colaboradores que passaram, né? Que estiveram conosco nessa história, e dizer assim que, na verdade, a gente nunca quis ser melhor que ninguém, né? A gente tinha grandes empresas, grandes parceiros já no município, e a gente entrou para fazer o nosso melhor, não ser melhor que ninguém. Então a gente sempre preza e sempre fala para as meninas lá, para a gente sempre se dedicar, fazer o nosso melhor. Não tem erro, né? Deus abençoe, fazer o certo, o correto, com certeza vai colher novos frutos, e dizer que o laboratório está à disposição, que eu estou à disposição, a Aline está à disposição para o que precisar, porque ali não é só um exame, a gente está ali para dar o apoio, dar a consultoria, dar a orientação, o que for preciso, para ajudar. Com certeza a gente pode contar conosco. Quero te agradecer vocês. E com isso a gente está encerrando mais esse podcast, Fala Comigo podcast, onde a gente pôde receber esse casal extraordinário que tem uma grande história com o nosso município de Maracaju,
Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, aqueles dois meninos que são extraordinários também, que têm grandes exemplos dentro de casa. E da mesma maneira a família Bionardes. Manda um abraço para as meninas lá e que realmente vocês continuem esse grande legado aí a favor da nossa saúde, como casal, fazendo esse trabalho em frente ao outro. Quem sabe a gente vê aí um futuro político também ou não. Ai, Então, ai. Deus prepara tudo. Com certeza. Entendeu? E com isso a gente está encerrando o nosso Fala Comigo. Lembrando que você pode também falar com a gente lá na Rádio Cidade. Toda sexta-feira às 9 horas da manhã, na Rádio Cidade Maracaju, nosso programa Fala Comigo. Um forte abraço e que Deus abençoe.